com saudade. E só foi 10 dias. Não deu nem 2 domingos. Mas para mim é muito bom estar com vocês, poder revê-los. E muito mais do que isso, podemos juntos adorar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu já pude ouvir Deus nesse culto, de uma forma muito singela. Alguns vasos já estão sendo preenchidos nesse culto. E a diferença entre vasos que se preenchem e vasos que se permanecem sem preencher, não é Deus que escolhe. Hoje eu estou olhando aqui Deus, né? Eu acho que eu vou encher o belso hoje. Deus não decide assim, Ele quer. Ele pode, até faz isso. Fez muito isso no Antigo Testamento, mas agora existe um conceito que não se era muito usado no Antigo Testamento do ponto de vista espiritual, que é o livre-arbítrio. Né? Embora que sempre houve, mas no Novo Testamento nós vemos Deus em parceria com o ser humano fazendo a manifestação dele. A escolha é sua hoje, deixar que o teu vaso encha ou permaneça como está. Enquanto você pensa, vai abrir na sua Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 5, leremos os 5 primeiros versículos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 5, os 5 primeiros versículos deste livro sagrado. Aliás, é um livro que eu já tenho dito aos irmãos e vou reiterar, né? Eu convido a todos vocês a lerem esse livro. É um livro muito especial, muito simbólico, muito profundo, mas também muito enriquecedor. Quem achou, diga amém. Amém. Olha aí. 6 irmãos acharam. O 7º acabou de achar agora. Né? Mas quem não achou, olha na tela, tá bom? Compartilhe com quem está do seu lado. Diz assim a palavra do Senhor. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, em alguma versão diz espada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e feri-la-ás com uma espada ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los-ás nas bordas da tua veste. E ainda destes tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Para quem não está lendo essa versão e só ouviu, né? Pula, não é o verbo pular, é o verbo por, mais a desinência a, né? Então, por a, aqui os irmãos bons de português vão saber, vai se tornar a palavra pula, pu, tracinho lá. Amém, meus irmãos? Quem acompanha a leitura pode tomar o vosso assento, louvando e bendizendo o nome do Senhor, nosso Deus. Enquanto vocês preparam o seu assento, enquanto você massageia o coração, eu quero te garantir que o Deus de 2020, que esteve conosco na primeira onda da pandemia, ele já estava em 2021 nos aguardando, dizendo assim: com a segunda onda, com a terceira onda, se houver, eu continuarei com vocês. Então, não tenha nenhum medo. Quando o medo vier, diga: medo, Jesus chegou primeiro. E Ele habita no meu coração, cuida da minha família, inclusive da minha saúde. Saúde física, saúde emocional, financeira, espiritual e também ministerial. Como disse para os irmãos, amados, o livro de Ezequiel é um livro assim, muito simbólico, muito rico em simbolismos, em ilustrações,
em lições muito profundas para nós. Eu quero chamar a sua atenção para caminhar comigo um pouquinho nesse livro que nós acabamos de ler, no seu capítulo de número 5. A primeira questão que nos gera uma certa curiosidade é: Deus manda. Aliás, Deus mandou Ezequiel fazer muitas coisas. Que, aliás, para quem estava aqui, acho que umas 3, 4 semanas, eu preguei Ezequiel, capítulo 2. Quem estava aqui? Aí, alguns irmãos estavam aqui. Né? Aliás, mais tarde, mas alguns irmãos lembravam da mensagem. Né? E eu falava que Ezequiel ele foi chamado assim, para algumas ações meio, digamos assim, incomuns, pastor Belso. Né? Nada convencional. E uma delas, dentre outras, é essa aqui. Deus mandou o profeta Ezequiel, não foi no... a moda hoje é barbeiro, né? Eles pintam lá o salão tudo de preto, né? E colocam lá barber, né? Shop, uma coisa assim tal, e aí põe navalha, né? Então voltou a moda das navalhas hoje, então o pessoal faz hoje, né? Um corte mais estiloso e tudo mais. Mas Deus não mandou Ezequiel, vai no barbeiro, no cabeleireiro, né? E faça um penteado que você gosta, né? Passa um gel, dá uma massageada, e aí depois o secador, não. Deus falou assim: Ezequiel, pega uma faca, e em algumas versões você fala de espada. Pega uma menor, né? Pega uma faca aí e corte o seu cabelo. Se você recebesse essa ordem de Deus, em vez de você ir ao barbeiro ou cabeleireiro, mas pega uma faca, né? Tem aquela marca, né? Tra, vocês não sabem o resto da marca dela? Então, pega aquela marca que é um pouco mais confiável, passe no seu couro, e aliás tem que ser afiada. Alguém falou misericórdia aí, né? Irmãos, olha o risco. A gente já vai no cabeleireiro de confiança, né? Aí para quem quer fazer a barba e tal, aí deita um pouquinho, né? Aí ele passa gilete, né? Passa a navalha, você fica lá imóvel, né? Não dá para mexer muito, tanto que as crianças sofrem com isso, porque criança é imperativo muitas vezes, né? Então, mas o homem fica lá, aí ele passa, desliza a navalha, e aí tira os pelos do rosto, né? Apara o cabelo, ou passa a máquina zero, a escolha do cliente, mas ele vai em alguém de confiança, ele vai num barbeiro, alguém que fez um curso, ou vários cursos, tem uma experiência de muitos anos. Enfim, aqui eu prego para vários nomes, e cada um de vocês tem um cabeleireiro ou barbeiro de confiança. Geralmente a gente vai num que a gente vai assim, quase que a vida inteira. Eu lembro lá em Parnavém, onde eu morava, meu pai já ia num chamado Sr. Joaquim, e ele me levou no comecinho e eu fui ficando, até que eu mandei para cá. Se eu continuasse lá, até o Joaquim deve estar morto já nessa época, né? Porque ele já é bem idoso naquela ocasião. Então a gente gera uma relação de confiança. Então cortar o cabelo, não só uma questão de estética, é uma questão também de segurança. Você não vai colocar aí, deixar na sua pele e onde qualquer um fazer um corte, vai ficar ali a marca, além do risco, infecção e tudo mais. Mas Deus não manda o profeta num lugar seguro. Ele fala assim, aqui ó, toma uma faca afiada. A Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia não fala que ele foi para alguém cortar o cabelo. Até dá para nós supor, Isaías, que Deus disse, olha, se vire. Você pega a faca e tira aí esse couro cabeludo da sua cabeça. E depois e mais, você vai dividir em 3 partes. Antes que os irmãos me perguntem, por que Deus... Aliás, qual que é o simbolismo dessa navalha na mão desse barbeiro que nós não sabemos quem é, se é o próprio ou uma outra pessoa, uma faca afiada para cortar o cabelo do profeta? Bom, a primeira coisa é que, por melhor que ele fosse, ele passou a vez deslizando sobre, né, o seu couro cabeludo, não deve ficar zerado. Ficou uma coisa, convenhamos, né? Agora, na época da pandemia, os irmãos devem ter visto aí muitas lives, né? Pessoas famosas, né? Aí eu vou cortar meu cabelo, né? E cortava o cabelo, né? Mulheres, homens e tal. Alguns saíam bem, mas alguns, né? Misericórdia. Porque tem que ter habilidade. Agora imagina você cortar o seu cabelo com uma faca afiada, ou um facão, ou uma espada afiada. Então, a aparência de Ezequiel, primeiramente, ela não ficou agradável, não ficou conveniente. Mas ele fez o que Deus mandou. E esta é a primeira lição.
nós muitas vezes temos que abrir mão do conveniente para sermos obedientes. Mas, pastor, eu estou acostumado a fazer assim. Eu sempre fiz assim. Se Deus te mandar fazer diferente, se eu fosse você, eu obedecia a Deus. Mas é a minha aparência. E o que vão dizer de mim? Se Deus mandou você fazer algo esdrúxulo, algo estranho, algo incomum, deixa na conta de Deus. Porque Ele vai cuidar de você. Aquilo que hoje para você pode parecer meio estranho, não acredite, faz parte de um processo que Deus já está desenvolvendo na sua vida. E aí o profeta, ele passa a faca afiada no seu couro cabeludo, as suas madeixas, o cabelo cai, e mais do que isso, ele não só tem que ter uma faca afiada, mas tem que ter uma balança. Ele podia assim, a olho nu, você para aqui, parte A, parte B, parte C, tá bom assim Deus. Não, quer uma balança. E por que balança? Balança tem a ver com equidade. Fazer a coisa certa, do jeito certo, à luz de todas as pessoas. Eu aprendi, isso aqui não é bíblico não, mas é uma frase que cabe para nós, que prezamos pela ética, que diz assim: não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Eu vou repetir, digo de novo, não é bíblico, mas é verdadeiro e faz sentido. Não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. O que quer dizer com isso? Tem pessoas que são justas, são honestas, mas do jeito que elas fazem, gera uma desconfiança. A balança aqui tem a ver com publicidade. Ainda essa semana eu vi uma foto na internet, né? Naquele balcão antigo, a minha esposa viu o baleiro e eu vi a balança. Não sei porque ela viu o baleiro e eu vi a balança. Deixa eu falar, esse é outro problema. Mas a balança era algo assim que para nós crianças era fantástico. Né? Que aí vinha lá o homem dos secos e molhados, colocava um pacote, né? Pacote assim, aquela cor, né? Cor de vão de cerca, e aí pegava lá com um vasilhame, como fosse uma caneca como essa aqui, mas ela tinha uma pontudo, né? Aí enfiava lá dentro do saco que tinha feijão, que tinha arroz, né? E que tinha outros produtos, e aí desembocava dentro daquele pacote em cima de uma das bandejas daquela balança. E aí, pelo menos eu como criança, ficava olhando o ponteirinho, né? E acho que era 5 quilos para essa balança, uma balança vermelha. Os irmãos conhecem, né? Da minha geração. Aí a balancinha ia, passava, ele pegava lá, tirava um pouquinho, voltava, colocava médio, o ponteirinho chegava a 1 quilo, 1,5 quilo, 2, e assim por diante. Ficava ele do lado de cá, vendo o ponteirinho marcar 2 quilos, mais ou menos, e ele, por ser justo, deixava o ponteirinho no 2. E ficava lá o cliente do lado do balcão, vendo se vai chegar mesmo naquele. Alguns até pagavam o cliente, vai passar um pouquinho, não, tudo bem. Né? Leva aí uns gramas a mais, né, para ganhar o cliente. Balança tem a ver com justiça e publicidade. Deus está dizendo para o profeta assim: eu quero que você agora pegue o seu cabelo, que você cortou com essa faca afiada, e coloca na balança, porque eu não quero nada mais e nada menos. Esse é o nosso Deus. Eu não quero nada mais de você, mas também não aceita nada menos que você possa dar. Eu vou repetir. Deus não quer nada mais de você, sacrifício de tolos, mas também não quer sacrifícios a menos, porque você não se comprometa com o que você pode se comprometer com Ele. Balança é o que eu posso fazer e o que Deus e os homens estão vendo segundo as minhas decisões e as minhas ações. Balança tem a ver com isso. A primeira porção, que é importante os irmãos perceberem, que a primeira porção do cabelo, ela foi separada e tinha um simbolismo. Grave isso. A segunda porção tinha um segundo simbolismo e da mesma forma a terceira porção também. Detalhe: remover todo o cabelo para o judeu é um ato de vergonha, desgraça e lamentação. Então não foi só, olha, Ezequiel, corta o cabelo. Não.
Aliás, o irmão deve ter visto, você vê qualquer reportagem sobre os judeus, geralmente eles são barbudos. É o normal deles. Talvez hoje os mais modernos não, mas assim, aqueles legalistas ortodoxos, eles usam barbas longas. É honroso para o judeu ter cabelo e barba compridos. E remover todo o cabelo para o judeu é um ato de vergonha, desgraça ou uma lamentação. Se alguém está lamentando a morte de alguém muito carinhoso, parente, assim por diante. Então o que Deus pediu para Ezequiel não foi assim, o que nós fazemos hoje. Cortar o cabelo é um exercício social. É algo que nós fazemos todo mês, alguns fazem. Ou a cada 2 meses, um pouco mais, um pouco menos. Mas cortar o cabelo, como foi cortado por Ezequiel, que não foi um cortar o cabelo, foi tirar o cabelo, arrancá-lo daquela lâmina afiada, daquela faca, foi um gesto de vergonha, desgraça e lamentação. Ter cabelo para o judeu é uma dedicação para Yahvé. Aliás, as prostitutas eram carecas. Historicamente falando, especialmente no Império Romano, na época do Império Romano, as prostitutas eram carecas. O que denunciava uma mulher de vida, de uma mulher familiar, é que as prostitutas usavam suas perucas. Elas eram carecas. Então veja o peso que os cabelos tinham na história da humanidade. Então o que Ezequiel fez, amado, foi algo vergonhoso, foi algo desgraçante para ele, algo que gerou muita lamentação. E você pergunta, mas como é que Deus pede isso para Ezequiel? Primeiro, lembre, quem está pedindo aqui é Deus. E Deus pode pedir qualquer coisa. Nós não podemos julgar a Deus, é Deus quem nos julga. Mas se Ele pede, existe uma razão para fazê-lo. Eu não sei quem, mas Deus pediu algo para alguém nesta igreja e você está questionando, por que Deus? Por que Deus? O que eu posso dizer é o seguinte, Ele é Deus e nós somos nós. Se eu fosse você, faria como fez Ezequiel, obedecia ao que Deus está mandando você fazer. Aliás, Deus não pede, Deus manda. Nós devemos obedecer à voz do nosso Deus. Para avançar, meus irmãos, as 3 partes do cabelo, eu não posso avançar muito porque o tempo manda ficar esperto, né? A primeira parte, a primeira terça do cabelo, simbolizava que sofrimento da cidade. Eles sofreram 30 meses por ocasião do cerco babilônico. Os que ficaram na cidade sofreram 30 meses. A segunda porção do cabelo representava o poder do exército, que veio com massacre, tortura e até estupro das mulheres. E o terceiro porção de cabelos, que era para fora, ao sabor do vento, os irmãos viram aqui o simbolismo, simbolizava os exilados que foram para Babilônia, e muitos lá foram mortos. A Bíblia, ela cita uma tríade temível. O que é tríade? 3 coisas que a gente não quer enfrentar. Mas acredite, nós, a raça humana, inclusive nós, em 2021, temos que enfrentar a espada, a fome e a pestilência. Se você ler a história da humanidade, irmãos, que muitos de vocês são estudiosos, já devem perceber que a espada, a fome e a pestilência acompanhou a raça humana, as nações, desde o primeiro homem até os dias atuais. Espada simboliza a morte. A fome representa a pobreza e a pestilência representa a doença. Morte, pobreza e doença é o que as pessoas não querem. Nós fugimos da morte. A gente não quer ser pobre e nós não aceitamos a doença. Isso é óbvio, é do ser humano. A gente quer viver o tempo todo. A gente quer ter uma vida boa e nós não queremos ficar doentes. Sabe por que não queremos morrer? Até porque é uma coisa óbvia. É porque nós não fomos feitos para morrer. Mas o pecado interrompeu esta história bela que Deus criou. O pecado interrompeu, quebrou essa aliança, quebrou esse padrão divino e a morte entrou na raça humana. Nós não queremos morrer, nós fugimos da pobreza e nós não queremos aceitar a doença. Mas são questões que nós, como seres humanos, temos que enfrentar.
Mas nessa noite, eu não vos trago uma palavra de derrota e de amedrontamento ao seu coração. O que a raça humana enfrentou durante todos os tempos, Jesus, Ele nos garantiu a vitória sobre a doença, sobre a pobreza e sobre a morte. Se eu fosse você, eu louvava e exaltava o nome do Senhor, o nosso Deus. Primeiro, como é que enfrentamos a doença? Confiando no Senhor. Nós somos curados, não só no corpo, mas especialmente a nossa alma. O seu corpo pode até parecer uma doença, mas o sangue de Jesus, Ele sara a sua alma e cura o seu ser. Porque nós não somos pobres. Ah, pastor, mas não tem um carro, não tem uma casa, paga aluguel. Você não é pobre. Pastor, mas eu não trabalho na multinacional. Você não é pobre. Pastor, eu não tenho economia. Você não é pobre. Porque pobre não é aquele que não tem dinheiro, é aquele que não tem Deus no seu coração. Aqui estou pregando para pessoas que são mais do que milionárias, porque a tua riqueza não está aqui na terra, não está no banco, está guardada nas regiões celestiais. Se eu fosse você, eu louvava e adorava a esse Deus. E o maior medo do ser humano é a morte. Eu estou com os meus 4.9, chegando 5.0, né? E aí a pessoa diz assim, e agora, né? Agora é contagem regressiva. Queira eu ou não, é regressiva. Mas não é para morrer, é para viver eternamente. Irmãos, o homem ímpio é assim, ele chegou aos 40, que é lá, 35, 40, é quando está lá em cima, né? No auge. Depois dos 40 começa a cair. E aí ele começa a declinar. Física, cognitiva, emocional, espiritualmente, ele começa a entrar num parafuso. Porque ele sabe que para ele sim, é uma contagem regressiva para a morte. E ele pergunta, para onde eu vou? Ele não sabe. E quando sabe, aqueles que conhecem a Deus, mas não têm a Deus, sabe para onde vai. Aí o temor é pior ainda, porque sabe que mais cedo ou mais tarde a morte chega. Irmãos, não tem 24 horas. Eu ouvi o som da morte. Eu, a minha esposa e a minha filha. Dei para ela um presente, passamos uma noite todos juntos, fora de casa, claro, né? Estávamos, irmãos, num ambiente, e do nada, depois de nós jantarmos, um som alto, assim, a frenagem, aí você vê, né? Uma frenagem longa. E aí a questão muito alto. É uma quase, acho que uma meia-noite e pouco mais ou menos. A gente foi para a varanda olhar, não deu para ver, mas aí, em segundos chegou já as ambulâncias, chegou muitas ambulâncias. E soubemos hoje, né, que uma motociclista estava trafegando ali no alto da 15, e aí um carro com 4 pessoas, né, aparentemente embriagadas, atravessou a pista. A motociclista foi lançada para dentro de um condomínio, e ela morreu instantaneamente. Eu estava deitado na cama e vi a Sayamara orando, Deus, cuide dessa alma. Nós não sabíamos, ficamos sabendo hoje o que aconteceu. Mas naquele instante, depois daquele estrondo, acredito que em alguns segundos, só ficou o corpo dilacerado ali naquele lugar. A morte ela ronda o tempo todo, mas nessa hora, em algum lugar do mundo, no Brasil, alguém está morrendo. Mas, amado, nós não podemos ter medo do som da morte, muito menos dela. Porque nós já estamos guardados em Cristo. Oh, a gente lamenta quando a gente perde amigos, perde queridos, mas, meus irmãos, para nós a morte é promoção. Quando um salvo ele morre, ele não morre, ele parte desta para a vida eterna. É Deus dizendo, vem meu filho, vem para cá, volta para casa, porque aqui você vai saber o que é gozar, o que é ter alegria, o que é ter contentamento nessa noite. Se porventura o som da morte, o cheiro da morte está atormentando a sua vida, eu estou repreendendo em nome do Senhor Jesus. Você é salvo e a morte é apenas um caminho, é uma locomoção para nós encontrarmos com o Senhor Jesus. Receba essa palavra em o nome do Senhor Jesus nesta noite. Não tenha medo da morte. A morte é empregada de Deus. É só um vagão que nos leva para onde eu quero ir. Oh, aleluia. Crente não pode ter medo da morte.
tem que ter prazer em Jesus. Não queira se matar, não é isso, por favor, não faça isso. Não queira morrer logo, não é isso. Tem a hora certa. Mas quando chegar, aliás, a morte só vem cumprir uma ordem. É um oficial da justiça, né? Eu vim cumprir uma ordem de levar tal pessoa. Em vez de levar um carro lá para o juiz, leva a nossa alma. Mas a nossa não vai para o inferno. Aliás, os anjos. Nós temos relato, meus irmãos, que quando o cristão ele falece, não é para a guarda da morte. O cristão não vai embora sozinho. Quem vai sozinho é amigo, vai para o inferno sozinho, mas o cristão, anjos, vem nos buscar. Aleluia. Irmãos, esse ano aqui, os irmãos que acreditam, eu só reforçar, um pastor nosso da região de Curitiba, ele estava internado porque estava com Covid, e aí, final da noite, estava lá todo sem os aparentados na questão clínica, médica, mas teve uma noite feliz, mais tranquila, ainda sofrendo bastante. Ele disse para as enfermeiras: vamos tirar uma foto? Ele falou: vamos tirar uma foto hoje? Pastor Manuel Caetano, vamos tirar uma foto hoje? As enfermeiras: vamos, senhor Manuel. E aí fizeram a foto. E alguém perguntou: mas por que o senhor está assim hoje? Já me visitaram. Aleluia. Aleluia. Mais que a família chore, os irmãos, mas para quem está em Cristo, ele que mais queria, né? Já que ele tinha recebido um bilhete de ouro, eu quero ir com Jesus. Então não gerou tristeza nele. Ele sabia que Cristo já tinha o maior prêmio nosso, amado, não é ganhar na Mega Sena de alguns milhões e depois torra de novo com os amigos, com a bebedeira. O maior prêmio nosso é estar com Cristo. A vida eterna é o nosso maior presente. Se é o teu presente, adore, exalte, agradeça a Deus nessa noite. Aleluia. Irmãos, não tema a doença, não tema a pobreza e não tema a morte. Sabe o que é ceia? A gente ceia todo mês, anunciando a iminente volta de Jesus. Alguns de nós não vão morrer, acredito. Eu não queria morrer, eu queria subir. Não posso garantir isso. Se eu for pela morte ou pelo arrebatamento, eu estou com Cristo. Não tema a doença. Se a doença aí ela cutucar o seu corpo, cuide, trate, mas não se abata. A sua alma está protegida por Deus. Aleluia. Se a pobreza rondar o seu patrimônio, você perder um carro ou perder talvez o investimento, meu irmão, o teu maior investimento é estar teu nome escrito no livro da vida. Se porventura a morte rondar sua família, colher alguém do seu ciclo de amigos, não fique triste demais. Fique triste porque é amigo. Mas diga assim: a minha esperança está no Senhor. Estou pregando hoje para irmãos que estão enfrentando perdas na família, perdas financeiras, perdas da pobreza material, mas não pobreza espiritual. Mas eu estou autorizado a dizer que hoje o Deus da vida está aqui, o Deus do milagre, e Deus pode operar milagres sobre nós e através de nós nessa noite. Você crê nisso? Aleluia. Para terminar, diz aqui, ó: e os lançará no meio do fogo e os queimarás no fogo. Fogo, segundo a Bíblia, nesse contexto, significa purificação. Fogo significa purificação. No teísmo bíblico, a providência divina, ela é tanto positiva quanto negativa. Irmãos, a gente sempre queremos ter uma ideia de Deus bonzinho o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, sim, mas também é um Deus justo. Ele opera milagres, mas também ele pune o ímpio. E para finalizar, Deus está exigindo de Jerusalém um comportamento elevado. Sabe por quê? Está aqui na Bíblia: Jerusalém te pus no meio das nações. E aqui, me permita, irmãos, vou dar uma aula de geografia em 1 minuto. Se você abrir o mapa mundi, assim numa folha, abrir, né, com os continentes americano, europeu, enfim, uma coisa toda, né? E você marcar um X ou colocar lá um alfinete aonde está Jerusalém, aí você
distribui assim distância: Jerusalém para Tóquio, Jerusalém para São Paulo, para Nova York, para Paris. Você percebe que Jerusalém, acredite, em relação às principais capitais, pastor Bel, você estava naquela aula, né? Ela está no centro. Você pensa em Xangai, você pensa em Nova York, Paris, Sydney, importantes, né? Mas aqui está no centro, geograficamente falando, é Jerusalém. Geográfica, mas não é somente isso. Espiritualmente também. Porque é de lá que Deus emana a sua glória. E esta era a ideia, de que Jerusalém pudesse toda a glória ser manifesta para todos os povos. Mas o povo pecou, o povo errou, aí Deus mandou fogo para os consumir. Em 2021, existe um povo que deve estar no centro, não da badalação, mas no centro das nações, dos povos, das famílias. É a igreja. Nós somos o novo Israel, e de nós deve sair a glória de Deus. Da sua casa, Deus quer que saia uma fagulha da glória de Deus. Da sua boca, Deus quer que saia uma fagulha do poder de Deus. Das suas mãos, Deus quer que saia uma fagulha da graça do Senhor. Receba poder sobre a sua vida nesta noite. O fogo é para nos purificar e termos uma vida santa, pura, reta diante de Deus e diante dos homens. Santificação, saúde e vida eterna é o que Deus vai nos dar. Você crê nisso? Quem crê? Fica de pé comigo. Aleluia. E eu vou desafiar você nessa noite uma vez mais. Enquanto encerramos a transmissão, eu quero